Vamos falar hoje sobre, continuar, né? Vamos sobre Eclesiastes. Então, queremos sobre a rotina. Alguém não tem a revistinha? A gente está no capítulo 8, página 37. Leiam em casa. Eu faço questão de botar um resumido no slide, e a gente fica só no slide, e cada você lê com calma, cada passagem que está escrita aqui, e meditem, tá bom? Agora a gente vai ficar só no slide. O livro de Provérbios, ele é um livro que contém a sabedoria. Todos atribuem a Salomão, a gente já vai ver aqui. É um livro muito importante para nós. E ele mostra os pensamentos desse rei, com a sabedoria divina que Deus deu a ele, sobre a conduta do ser humano ao longo da sua vida, sobre o sentido da vida. Essa é uma pergunta que até hoje gera debates filosóficos enormes, não tem uma resposta. Quem nunca ouviu falar desse questionamento, né? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Existe algum propósito na minha vida? Existe algum propósito no mundo ser do jeito que é, para as coisas serem do jeito que é, para estar vivo? Existem pessoas em casos de depressão mais severa que ceifam a própria vida por não ver propósito, não ver sentido naquilo que ela está vivendo. Ou, a gente vai ver aqui, ou não vê sentido, ou foca o sentido em algo terreno. E só adiantando, ele vai dizer que tudo é vaidade. Nós traduzimos essa palavra vaidade, quando ela aparece várias vezes aqui no livro de Provérbios, mas ele está dando um sentido de não só a vaidade, mas como algo passageiro. Ou seja, uma maneira de dizer que tudo é passageiro, que tudo é temporário. É como a própria Bíblia diz: se nós colocarmos as nossas esperanças nas coisas que a gente conquista, nas coisas que a gente obtém aqui nessa terra, nós somos infelizes, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, nessa introdução, a gente vai iniciar falando sobre o livro. Já foi dito muita coisa, então eu vou pular, vou fazer uma pincelada, e a gente vai capítulo a capítulo do que está aqui, tá bom? Então, a introduçãozinha. Livro de reflexão. Tanto Provérbios quanto Eclesiastes é conhecido como frases como tudo é vaidade. Apesar de ser considerado obscuro por muitos, ele convida a reflexão sobre o sentido da vida e sobre a perspectiva humana e divina. Então, o livro de Provérbios e boa parte de Eclesiastes também tem essa profundidade de buscar o sentido da vida do ser humano. Por que estamos aqui? O autor é identificado como Salomão, o autor é identificado como Salomão, filho do filho de Davi e filho de Davi. Em Eclesiastes 1, o autor está com uma referência a isso. Indica que Salomão é conhecido por sua sabedoria e pelo contraste entre a riqueza material e o vazio espiritual. A Bíblia, ela não diz qual foi o destino eterno de Salomão, mas pela história de Salomão que nós conhecemos, Salomão iniciou a sua vida sob orientações do rei Davi. Ele foi filho daquele pecado que Davi cometeu. Deus abençoou Salomão e tornou ele rei dentro de todos os outros filhos de Davi. Ele foi escolhido para ser rei. Ele fez aquilo que o pai dele não poderia ter feito, que era a construção do templo. Deus abençoou Salomão com sabedoria, que foi o que ele pediu, né? Sabedoria Deus deu a ele. Eu sempre gosto de fazer essa ilustração, né? O Leandro já falou também, eu já falei algumas vezes.
Existe uma sabedoria enorme, uma diferença enorme entre sabedoria e conhecimento. Semanticamente, no português é a mesma coisa, é o mesmo sentido, mas a gente vai usar essas duas palavras para separar. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, para a gente diferenciar o que eu quero dizer. É a diferença do médico que fuma. Vocês conseguem entender? Quem tem maior conhecimento, quem tem melhor conhecimento de que o cigarro faz mal à saúde? O médico, ele estuda isso. Ele conhece a anatomia do corpo humano e sabe os prejuízos que o cigarro causa. Mas mesmo assim ele fuma. Então, mesmo tendo todo o conhecimento, toma uma atitude que não é sábia. Então, isso a gente vê nitidamente nos dias de hoje. A gente vê a tal da guerra da narrativa, né? Muitas pessoas têm determinado conhecimento, estudaram para ter uma determinada sabedoria, e mesmo assim falam e fazem coisas que vão totalmente contra aquilo que estudaram ou que aprenderam. E muita gente usa isso para dar como carteirada, né? Eu sou doutor em tal coisa, mas quando você vai analisar o que o doutor está falando, é um monte de baboseira que às vezes não tem nada a ver com o que ele estudou. É o exemplo do médico fumante, ou do cardiologista obeso. Você vai ver isso. Então, conhecimento e sabedoria, apesar da mesma semântica, no português significar a mesma coisa, existe uma diferença sutil quando a gente vai entrar aqui nos textos bíblicos. E Deus pediu, Salomão pediu exatamente isso a Deus: sabedoria. Ele não era o homem mais inteligente do mundo, mas ele tinha sabedoria. Sabedoria para administrar o reino, sabedoria para cuidar do povo e sabedoria para gerir a sua própria vida. Mas com toda a sabedoria e com todo o conhecimento, num determinado momento da vida dele, ele começou a fazer aquilo que Deus já tinha proibido o povo de Israel fazer há muito tempo, que era se relacionar com mulheres de outros povos. Ah, por quê? Porque Deus é preconceituoso com outras nações? Não. É porque normalmente quando as pessoas elas vêm de outras nações, elas cresceram e foram educadas em outras culturas, com outros costumes e cultuando outros deuses. E naquela época, no passado, era a mulher a responsável pelo ensino dos filhos. Então o homem, que ia ser o homem lá na frente, ele era ensinado e cuidado pela mãe. Porque o pai, ele tinha aquele trabalho braçal, ele tinha que cuidar da segurança da família. Não era igual hoje em dia, os trabalhos daquela época não eram intelectuais como hoje, porque aí não tem diferença nenhuma entre homem e mulher, era trabalho braçal. Então o homem tem mais força física. Então na divisão da família, por conta da força física do homem, ele ia para o campo, arar a terra, ele ia trabalhar como soldado, ele ia fazer as coisas mais pesadas. E cabia à mulher a educação dos filhos e o cuidado com o lar. Ao trazer esse monte de mulher estrangeira, elas fariam o que era óbvio: passariam para os seus filhos e para casa a cultura que elas foram ensinadas, que elas aprenderam. O próprio Salomão, no final, se desviou. E alguns autores dizem que Salomão morreu rei pagão. Existe controvérsia. Apesar de ter feito o que ele fez, ele morreu longe de Deus. Pelo menos é o que eu ouvi de alguns autores, que a Bíblia não é enfática em dizer isso. Mas Salomão fez feitos maravilhosos. Ele recebeu a sabedoria de Deus. E alguns autores dizem que ele não escreveu diretamente os livros. Foi uma segunda pessoa que botou no papel a sabedoria que ele tinha aprendido com Salomão. Isso também tem controvérsia, mas vamos passar todas as vertentes que eu vi aqui. A nossa Bíblia atribui aí embaixo do capítulo a palavrinha Salomão, né? O provérbio de Salomão. Quem tem a Bíblia aí mesmo, você vai ver. Mas existe, só queria passar para vocês que existe uma controvérsia. Então, quem é o pregador? Foi esse rei que foi chamado por Deus para fazer coisas maravilhosas. Construir um templo, que era o símbolo da aliança, ali onde era onde seria feito o sacrifício, ali onde literalmente era a casa de Deus. O templo, dentro do templo, tinha lá o Santo dos Santos, que era literalmente a casa de Deus. Deus habitava ali, morava ali. A Bíblia fala da Shekinah de Deus, na Arca da Aliança, uma presença que ficava ali permanentemente. Deus estava naquele local. E Salomão que construiu isso. Foi um privilégio e uma honra que ninguém mais teve na Bíblia. Todos os outros dois templos que foram construídos depois foram uma réplica, não chegaram nem perto da glória que teve o templo de Salomão. Foi o primeiro templo. Então, quem é o pregador? Era um homem, rei, que tinha recebido de Deus a sabedoria. Seria o homem mais sábio daquela época, que viveu uma vida dedicada, pelo menos uma parte dela, dedicada à construção do templo e ao mantimento das leis de Deus, a juntar o povo para que eles cultuassem a Deus no templo.
que infelizmente ao longo da sua vida aí se perdeu, justamente por desobedecer a Deus. A Bíblia não diz como exatamente isso aconteceu, mas é um dos mistérios que nós temos, e uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu li Provérbios. Se ele era tão sábio, o que ele fez? O que aconteceu para que ele não desse ouvido na sua própria sabedoria e desobedecesse a Deus de uma coisa aquela clara, estava escrito lá. Salomão se corrompeu de alguma forma que não é totalmente explícita, mas nós sabemos que ele se desviou em determinado momento. A mensagem do pregador. Vamos falar sobre perspectiva de vida. O pregador utiliza experiências pessoais para demonstrar a busca pelo propósito e fragilidade da vida sem Deus. O papel do pregador, ele é uma figura didática, usada para transmitir verdades profundas por meio da sua jornada humana e espiritual. Então, em que momento é sugerido que o livro de Provérbios, uma parte do Eclesiastes, tenha sido escrito? Eu vi uma vez um pastor na internet falando, né? Imagine um homem velho, avançado em idade, sentado numa cadeirinha na varanda, refletindo sobre tudo que ele fez ao longo da sua vida, as coisas boas e ruins. E exatamente por conta de Salomão ter se desviado de Deus, esses livros eles têm uma mensagem um pouco mais pesada. Você sente uma certa melancolia, uma certa depressão em algumas frases que você vê escritas no texto. Porque é um homem triste, meditando sobre as coisas que ele fez na vida dele, sobre os acertos e sobre os erros, e escrevendo essa sabedoria de vida que ele vivenciou. Esse seria o resumo do livro de Provérbios. E em cima dessa experiência que ele teve ao longo da vida, ele vai dizer para a gente qual é o sentido da vida, esse enigma que nós temos e tentamos responder até hoje. Ninguém tem resposta a não ser a palavra. Você pode debater isso com alguns filósofos aí que vão bater cabeça e dizer que não tem sentido, ou vão dar sentidos variados. Como o sentido da vida é ser feliz, é fazer aquilo que você quiser. E a gente sabe que não é bem isso. Tá bom? Passa para o próximo, por favor. A mensagem do pregador: vaidade e transitoriedade. O termo vaidade, refere-se à natureza transitória da vida, como o vapor que desaparece rapidamente, indicando que sem Deus tudo é vazio. Qual é o sentido da nossa vida? Qual deveria ser o sentido da nossa vida? O sentido da nossa vida como cristão, que a Bíblia ela apresenta para a gente, é glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Deus deve ser o sentido da nossa vida, não coisas terrenas, porque todas elas são vaidade, todas elas são passageiras. Um dia a beleza do marido ou da mulher vai embora, o casamento, um dos dois vai morrer primeiro, vai passar, o carro do ano não vai ser mais do ano, o seu emprego, você pode se demitir ou se aposentar um dia. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, não vou dizer nome, porque isso vai com tudo. Assim, eu conheço pessoas no trabalho que já têm idade para se aposentar e trabalham, e o trabalho literalmente é o sentido da vida da pessoa. A pessoa não consegue ficar em casa, senão entra em depressão, não fica doente. O trabalho é literalmente a vida da pessoa, não está lá mais por conta de dinheiro. Tem pessoas que o sentido da vida dela é o marido, é a esposa, é o namorado, a namorada. E se ela perde aquilo, alguns cometem suicídio, outros entram em estado de depressão. Às vezes o sentido da vida de alguém é conquistar um bem material, conquistar uma coisa terrena. Eu não estou dizendo que seja pecado querer melhorar de vida, querer ter uma coisa melhor, um carro melhor, uma casa melhor, um lugar melhor. Mas isso não pode ser a essência, aquilo que te faz levantar de manhã, não pode ser o objeto, algo da sua felicidade. A tua felicidade não tem que estar atrelada àquilo. É bom você ter, mas que seja para a glória de Deus. O sentido é glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, nada que nutre a nossa felicidade pode estar ligado a coisas terrenas, a coisas aqui da terra. Porque elas podem passar, nós podemos perder. Nós vamos falar um pouquinho
mais na frente que a vida ela é imprevisível. A própria Bíblia fala: quem é o homem que pode acrescentar um só dia a mais na sua vida? Ninguém. Nós não sabemos o dia de amanhã. E o fato de nós sermos cristãos, servirmos a Deus, não nos impede de perder ou de passar por momentos de dificuldade na nossa vida. E quando nós colocamos o objeto da nossa felicidade nas coisas terrenas, se ao longo da vida aprover a Deus que nós perdamos aquilo, que nós não tenhamos mais determinada coisa, a gente pode entrar em depressão, a gente pode tentar tirar a nossa vida ou largar a igreja, abandonar a casa de Deus por conta disso. O sentido não pode ser coisas materiais. Ele vai ser explícito em dizer que o sentido é cultuar a Deus, é louvar a Deus, é viver e executar cada tarefa como se fosse uma oferta a Deus. Então, no seu trabalho, desempenhe a sua função da melhor maneira possível, como se fosse para Deus, porque na verdade é. Parece que a gente está trabalhando para enriquecer o patrão e tudo mais, mas não. É para louvor a Deus, porque até isso pode ser usado como testemunho para evangelizar, para falar de Deus, o seu diferencial no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, fazendo as suas tarefas no dia a dia, que às vezes não tem nada a ver com a igreja, pode ser usado como louvor a Deus, pela tua seriedade em executar aquilo, pelo seu compromisso, pela sua maturidade, pelo seu profissionalismo. Isso pode ser usado para glorificar a Deus. Então, até no trabalho, que é feito por um patrão que às vezes pode ser até ímpio, nós podemos glorificar a Deus. Glorificamos a Deus na nossa família, no cuidado com a esposa, no cuidado com o filho. Não que não cometamos erros, mas que no final eles vejam Deus sendo glorificado através da nossa atitude. Então, a nossa vida, o nosso prazer, ele tem que estar focado em Deus, e não nas coisas terrenas. É difícil falar isso, é difícil agir isso. Eu vou agir como hipócrita aqui e falar uma coisa que eu já passei várias vezes, minha esposa está ali, em algumas situações que bate aquela depressão por perder algo, bate aquela coisa por estar passando uma dificuldade, ter a possibilidade de perder alguma coisa, mas que isso não seja aquilo que nos faz levantar de manhã, que não seja o objetivo principal da nossa vida. Vaidade e transitoriedade. Por que vaidade e transitoriedade? Eu dei um exemplo há um tempo atrás, no culto de segunda-feira, e uma das mensagens foi em Eclesiastes, e eu dei esse exemplo. Tem algum pecado em querer conquistar um Porsche ou uma Ferrari? Não, um carrão, né? Chama atenção e tudo mais. Só que quando você começa a botar uma lupa em cima disso, onde um Porsche, uma Ferrari te leva que um Fusquinha não pode te levar? É tudo carro. Aí você fala, é o conforto, tudo bem, mas não é um conforto meio que exagerado. Ah, mas o carro vai de 0 a 100 em tantos segundos e faz 300 km por hora. A legislação brasileira diz que só pode andar 120. Para que você vai querer um? É status, é verdade. Para mostrar que pode. Quer dizer que é pecado querer ter um carro melhor? Não, não é. Tenha um carro melhor se for possível. Mas se você botar uma lupa em cima disso, pode dizer que é pura verdade. Não tem a necessidade disso. Vocês conseguem compreender? É pecado querer ter uma casa melhor, um lugar melhor? Não é. Mas é necessário que a casa tenha 200 quartos, 3 andares e seja de frente para o mar? Não é. É pura vaidade. É a vaidade. Não quer dizer que você não vai ter. Se Deus te abençoar, busquem isso. Mas se você pegar uma lupinha e botar em cima, você vai ver que é vaidade. Então, e a transitoriedade na nossa vida. Eu repito isso sempre que eu tenho oportunidade. Né? O ser humano vive em média 80 anos. Vamos supor aí que a média seja 120, estou levando muito para cima. A maioria não chega aos 100. Então, vamos jogar a média para 120. O que são 120 anos perto da eternidade? Vocês já pararam para pensar isso? Eternidade. Tempo sem fim. Incontável. 120 anos é uma sopa, um piscar de olhos. 120 anos de sofrimento, 120 anos comendo do bom e do melhor, não é absolutamente nada perto da eternidade. E a preocupação de Deus é que você tenha uma vida abundante aqui, você mora em casa de luxo, 120 anos? Não, a preocupação de Deus é com a sua eternidade. O que você faz nessa vida passageira que nós temos, nessa vida curta,
cheia de dificuldades, às vezes, mais para uns do que para outros, mas também com momentos de felicidade, com coisas boas. Dura tão pouco, quando a gente para naquilo que a gente tem que ser o nosso alvo, que é a eternidade. Quando a gente para focar na eternidade, nós entendemos aquilo que o pregador quis dizer sobre vaidade, sobre tudo ser vaidade, e sobre a transitoriedade. Lembra da musiquinha do Silvio Santos? Agora é hora de alegria, agora nós vamos cantar, o mundo não se leva a nada. É isso. A vida é passageira. E nada que a gente constrói aqui, seu marido, seus filhos, sua casa, seu carro, nada disso vai contar para a eternidade. Foquemos na eternidade, a gente vai falar disso depois. Sobre o sol, a frase debaixo do sol enfatiza a limitação da perspectiva terrena humana contrastada com a eternidade de Deus. Não há nada novo embaixo do sol. Eu falei isso também numa outra oportunidade. Parece que nós vivemos num mundo que ele gira em círculos. Se vocês pararem para analisar as coisas que acontecem hoje, se você olhar no passado, na história, você vai ver coisas exatamente iguais com uma nova roupagem. A moda vai e vem, a ação das pessoas vai e vem. Você vê coisas que são feitas hoje, se você olhar para trás, elas já ocorreram, só mudou a roupagem. O mundo ele caminha em círculos. Vamos olhar para a história da igreja, só para a gente dar um exemplo. Qual foi o motivo que levou, um dos motivos, né, o principal, que levou Martinho Lutero a romper com a igreja católica? A venda de indulgências, né? A comercialização da fé. Tem alguma coisa parecida com o dia de hoje? O mundo vive em círculo. O que aconteceu lá atrás vai se repetir, só com uma carinha diferente. É como se uma pessoa entrasse no banheiro, tomasse um banho e trocasse de roupa. Ainda é a mesma pessoa, só que mudou a roupagem. O mundo ele parece que vive em ciclos. A pandemia que nós vivemos não é a primeira, nós já passamos por outras duas. Gripe espanhola e outras. Tem fotos da década de 20, se eu não me engano, de pessoas com máscaras nas ruas. O Covid não é novidade. O mundo ele vive em círculo. Quando termina uma fase, parece que reinicia de novo com uma carinha diferente. Uma nada novo debaixo do sol. A ganância do homem, a busca do homem por conquistar coisas melhores, melhor status, isso vem dele sempre. A vaidade do homem, o coração do homem, o homem querer ser feliz com as coisas terrenas. A vaidade. E tudo se repete, não há nada novo debaixo do sol. Trabalho e fadiga sem Deus. O trabalho e o acúmulo de bens não trazem satisfação duradoura. Se trouxesse, quantos artistas aí que cometem suicídio depois de virar milionários? Vocês já viram isso? Pessoas infelizes, com depressões profundas, se expondo em redes sociais e fazendo determinadas coisas, porque não são felizes com o que têm. Tem dinheiro, mas não tem mais nada. Porque o foco da vida dela é só aquilo. Uma vez eu vi uma psicóloga falando que quanto mais a pessoa se expõe na rede social, mais ela mostra o vazio dela. E quando a gente vê assim, a gente tem tudo financeiramente falando, mas não tem pai, não tem família. Quando tem alguém do lado que está interessado no bem financeiro que a pessoa tem, e não se engane, ao longo da vida ela percebe isso e vai bater a tristeza. Tem uma frase de um escritor que eu não lembro o nome agora, mas que ele fala assim: pobre do homem, que tudo que ele tem é dinheiro, só tem dinheiro, por isso é pobre, não tem mais nada. O trabalho e a fadiga, ele não traz a satisfação completa, plena, vamos dizer assim. Quantos pais se matam para construir legados, para construir um negócio, para construir uma coisa, e às vezes morrem, deixam para os filhos e eles destroem tudo, ou vendem tudo, ou não continuam o trabalho dos pais. Aquilo que nós fazemos não pode ter um significado em si, no nosso trabalho e na nossa vida cotidiana. Se a gente buscar satisfação, se nós buscarmos satisfação no trabalho, no sol do nosso rosto, nas coisas que nós construímos, nós vamos ser tristes, como o exército diz, e estaremos dispostos a viver uma vida infeliz e não focar naquilo que de repente que deveria ser focado, que é a eternidade.
Esperança na sabedoria divina. O autor afirma que a verdadeira sabedoria provém de Deus, que dá significado à nossa existência. Se nós não tivermos a sabedoria divina e não usarmos dela para ter um relacionamento com Deus e focar a nossa vida nas coisas de Deus, podemos terminar como Salomão, um homem sábio, mas que infelizmente fez um monte de bobagem porque não usou da própria sabedoria e se afastou, se distanciou de Deus. Passa no próximo então, por favor. A vida debaixo do sol. A dureza da vida, a expressão debaixo do sol descreve uma realidade de dificuldades, injustiças e frustrações, reforçando a necessidade de Deus. Contraste com a eternidade. Mesmo os momentos bons são insuficientes para preencher o vazio da existência sem Deus. Dependência de Deus. A ausência de Deus leva à desilusão, mas sua presença traz sentido, mesmo nas tribulações. Desafios de fé. O livro mostra que ao confiar em Deus é possível enfrentar as vicissitudes da vida com esperança. Quando nós temos esperança e sabemos aquilo que nos espera, vamos sofrer? Vamos. Mas nós não vamos perder o sentido, aquilo que deve estar embasando a nossa felicidade. Vamos dar um exemplo? Eu dei até um exemplo lá atrás. Vamos supor que você pagou uma conta e quando você pagou essa conta você ficou no cheque especial. Ficou negativo lá no seu banco. R$2.000 negativo. Se você sabe que daqui a 2 dias vai entrar 10 mil, você se apavora ter ficado negativo, você sabe que vem uma coisa melhor lá na frente. Por isso você não se abala. É um exemplo bobo, né, mas só para a gente exemplificar aqui. Se a nossa esperança está na eternidade, que é infinitamente melhor do que o que tem aqui, os sofrimentos da nossa vida, do cotidiano, não vão nos abater. Quer dizer, a gente não vai ficar triste, super-homem, super-mulher. Não, a tristeza também faz parte da vida. Mas a tristeza que eu estou falando aqui é aquele nível de tristeza que te derruba, que te afasta de Deus, que te causa aquela angústia duradoura. Ficar triste é uma coisa, deixar aquela tristeza te derrubar, te abater ou te trazer algum outro prejuízo ao longo da vida é uma outra. Quando nós sabemos aquilo que nos aguarda, quando nós conhecemos e entendemos a nossa grande esperança, que é a eternidade, deve ser o foco da nossa vida, não coisas materiais. A tristeza ela vem, mas ela não tem tanto efeito quanto aqueles que não têm quanto tem na vida daqueles que não têm essa esperança, essa perspectiva de eternidade. Então, onde tem que estar a nossa esperança? Onde tem que estar o sentido da nossa vida? Nas coisas vindouras, na eternidade e em Deus. Vamos passar dificuldades? Sim. Vamos passar provações? Sim. Vamos ter momentos bons, maravilhosos, que vão nos marcar de forma boa na vida, e vamos ter momentos ruins que também vão nos marcar. Mas os momentos bons e ruins daqui não chegam nem perto daquilo que vai ser a eternidade. Que possamos focar nisso e viver a nossa vida, combater o bom combate, né, como Paulo diz, tendo em vista o prêmio, o caminho final, que é a eternidade, não a transitoriedade que tem aqui. Vivemos míseros 80, 90, 100 anos. A eternidade é um tempo incontável de tempo, um período incontável de tempo. Estaremos com Deus nela, o que é melhor ainda. Passa no próximo, por favor, Tela. Temer a Deus em tudo. O propósito central do livro, o temor a Deus, é apresentado como dever de toda a humanidade, indicando obediência, reverência e reconhecimento da sua soberania. Sabedoria e obediência. Salomão instrui a buscar o conhecimento e seguir os mandamentos como ato de sabedoria divina. Pastor único. Deus é descrito como o único pastor que guia e sustenta o seu povo, contrapondo a fragilidade humana. Vida com Deus. Temer a Deus é o antídoto contra o vazio existencial, trazendo satisfação e direção. O temor a Deus. O que é temor? Tem uma diferença semântica também entre temor e medo. Tá bom? Eu vejo muito ateu falando isso, né? Ele usa isso como crítica, principalmente no trabalho. Hoje não tanto, no passado eu via mais.
Mas uma das coisas que eu ouvia era isso aí: meu Deus é amor, seu Deus é amor, só que se você não amar Deus, ele te manda para o inferno. Que amor é esse? Se você não me ama, eu te... Não é exatamente essa a ideia. O temor não é medo. Você não tem que cultuar a Deus com medo do inferno. Se você vem à igreja, ora e cultua a Deus porque você tem medo de ir para o inferno, você está fazendo errado. O louvor, o objetivo do louvor, o objetivo do amor a Deus é o que Ele fez por nós. É a vida que nós temos todos os dias que nós abrimos os olhos e respiramos. Não é o que Ele nos dá. Seja a vida eterna, seja um carro novo, ou a promoção no trabalho, o amor a Deus, a motivação a Ele, o temor a Deus, o motivo de nós nos apegarmos a Deus, o foco não é aquilo que Ele vai te dar na eternidade, nem aqui. É o que Ele fez por nós. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Não é a vida do inferno que tem que motivar a tua vida na igreja. Tá bom? Se você está pensando assim, isso está errado. O temor a Deus, o temor não é medo. O temor é você obedecer, é um respeito maior. Não é medo. Nós normalmente não temos medo dos nossos pais. Nós tememos a eles quando somos crianças, porque eles nos sustentam, nos educam, nos criaram, nós viemos deles. Se o teu filho tem medo de você bater nele para obedecer alguma coisa, está criando errado. É criança. Só para exemplificar. O temor a Deus, essa vontade de obedecer a Deus, o objetivo dela tem que ser justamente esse sentimento de gratidão e de amor pelo que Deus fez por nós. Ele, o Eterno, que não precisava da gente para absolutamente nada, podia simplesmente ter resetado tudo, zerado tudo e feito de novo. Nos manteve vivos, se fez homem, tomou cuspida na cara, apanhou, sofreu humilhação, foi crucificado por nós, e o seu sacrifício nos redime dos nossos pecados. Mesmo depois da gente sabendo disso, voltarmos de vez em quando daquela escorregada e cometer aquele errinho que já era para a gente ter largado de vez em quando. Deus nos ama de forma incondicional, apesar de quem nós somos, pequenos, falhos, cheios de defeitos, cheios de pecados. É esse o combustível do temor e do amor a Deus, e não medo do inferno. E o temor a Deus é a chave para viver a vontade de Deus com tudo aquilo que nós fazemos. E essa vivência é o sentido da vida. É o sentido que é nos apresentado. Louvar a Deus e amar a Deus com as nossas atitudes, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Nos momentos bons, nós damos glória a Deus, aleluia. Nos momentos ruins, nós miramos no que realmente importa, a eternidade. Passa para o próximo, aqui, ó. Então, tudo é vaidade? É a vaidade. Tudo é vaidade. Não se engane, irmão. Às vezes até vir para a igreja com uma Bíblia na mão é vaidade. Eu conheci outra denominação, algumas pessoas até algumas histórias para dar. Tem gente que grita aleluia mais alto na igreja por vaidade. Tem gente que fala em línguas ao berro, para o irmão do lado ouvir e ver que a pessoa tem uma comunhão com Deus melhor do que a outra. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Às vezes até congregar. O nosso coração, ele é vaidoso. O nosso coração, ele tem essa vontade de... É como aquela pessoa que dá ajuda ao necessitado, mas não esquece de tirar uma fotinha para postar na rede social. É a vaidade. Eu dei o exemplo do carro aqui, eu dei o exemplo da casa aqui. Se nós pegarmos as nossas atitudes diárias e colocarmos numa lupa, estou falando de expandir, nós vamos ver a vaidade. Vaidade na criação dos filhos. Quem nunca se gabou um pai ou uma mãe, eu falo que eu já fiz muito isso, por conta de alguma atitude que o filho fez com outro pai ou com outra mãe, isso é vaidade. Você está mostrando como seu filho é maravilhoso, não tem nada coisa. Quem nunca falou do seu emprego, do seu trabalho para uma outra pessoa, feliz porque eu tenho, é pecado se está feliz por ter conquistado algo? Não, mas se você pegar uma lupinha e botar, você vai ver o fundinho de vaidade. Quer dizer que você não pode fazer isso? Pode, mas é o que o autor está dizendo. Tudo é vaidade, tudo é passageiro. Vamos ler. Vaidade como transitoriedade. A palavra traduzida como vaidade também significa vapor ou névoa, algo que você não consegue segurar com as mãos, você não consegue prender.
destacando a natureza passageira das coisas. O trabalho sem Deus. Salomão conclui que sem Deus não há qualquer proveito no trabalho. Com ele, até as tarefas cotidianas ganham significado. Quem levava muito isso ao pé da letra eram os puritanos. Tudo que eles faziam era para louvor a Deus e, de uma certa forma, nós temos que copiar ele em algum sentido. Vamos lá. Busca por propósito. A vida é incompleta sem Deus, mas sua presença transforma o trabalho em um dom a ser desfrutado. Frustração ou adoração? A respeito do termo vaidade, reforça que apenas a dependência de Deus pode evitar o desespero. Apenas colocando as nossas vidas da dependência de Deus, podemos evitar aqueles episódios de tristeza profunda que às vezes nos sobrevêm quando nós vivemos uma situação mais difícil ao longo da nossa vida. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, para não ficar subentendido também. Existe uma doença chamada depressão. É uma doença, como qualquer outra. Eu não estou falando desse caso clínico. Eu estou falando daquela tristeza profunda que te abate por uma situação que você passa, um desespero apenas. É disso que eu estou me referindo. Tá bom? Se você tem uma doença, você trata com o médico e Deus vai saber o médico para isso. Você toma o seu remédio, aplica isso aqui que também vai ajudar bastante, mas só para separar aqui, tá? Não estou falando da doença depressão. Estou falando daquela depressão, daquela depressividade que nos sobrevém quando nós passamos por um momento difícil e justamente por não confiar em Deus, a gente abraça o desespero. Você está entendendo? É disso que eu estou falando aqui. Então vamos lá. Quando nós colocamos as nossas frustrações nas mãos de Deus e passamos a adorar a Deus em tudo aquilo que a gente faz, na igreja, na casa, no trabalho, nós vemos e encontramos de fato aquilo que é o sentido da nossa vida, é entregar a Deus tudo aquilo que nós fazemos. Próximo, aqui ó, está certo esse relógio? Quem tem relógio aí? O celular está gravando aqui? Está 38. Vou correr. Jesus, vou mandar esse slide no grupo, tá? Eu fiz acho que slide demais, mas vou correr. Jesus em Eclesiastes. Cristo como redenção. Jesus dá sentido à mensagem de Eclesiastes, Provérbios também, mostrando que sem Ele o trabalho e a vida são maldição, mas com Ele torna-se bênção. Eternidade em Cristo. Tudo que é feito para Cristo tem valor eterno, contrastando com a efemeridade das coisas terrenas. Ou seja, efêmera, não tem significado, não tem tanta importância as coisas da terra. Esperança da redenção. O pecado trouxe maldição ao trabalho, mas Cristo oferece restauração e significado à vida humana. Viver para Deus. Em Jesus, todas as coisas encontram um propósito, preparando os fiéis para a vida eterna no reino de Deus. De novo, a mensagem central de todos os livros da Escritura é Cristo, é Jesus, o que Ele fez por nós, onde tem que estar voltada a nossa atenção. E a sabedoria, o resumo, a sabedoria dita em Provérbios e Eclesiastes, culmina nisso aqui, em Cristo, o que Ele fez por nós, o quem Ele é e aquilo que nós teremos com Ele na eternidade. Passa a próxima slide, por favor. Conclusão. Resumo do livro. Eclesiastes, Provérbios também aponta para a necessidade de temer a Deus e viver com perspectiva eterna, mirando na eternidade. Vida com Cristo. Sem Cristo, a vida é transitória e sem sentido. Com Ele, até as coisas simples têm valor eterno. Uma vez eu vi um comentário, há muito tempo atrás, um diretor lá da empresa que eu trabalhava, e trabalho, né? Ele não está mais lá. Ele estava comentando, eu estava no elevador, estava ouvindo sobre a revista Forbes, aquele ranking dos maiores, dos homens mais ricos do mundo. E ele estava falando uma coisa que eu guardei na minha cabeça até hoje. Esses caras que estão lá naquela lista, eles são tão ricos, eles não tem mais nada assim para conquistar.
que o objetivo dele, sabe qual é? Sabe qual passou a ser? Ter uma posição melhor no ranking. Esse é o objetivo da vida. Eu já tenho dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa. Qual é a minha motivação de vida? Fazer minha empresa crescer mais para subir mais 2 ou 3 posições no ranking da Forbes. É vazio. Você percebe que não tem tanto sentido. Só já conquistou tudo que tinha aqui. E mesmo assim, ainda acha uma maneira de a sua necessidade aqui na Terra. Uma coisa fútil, vazia. E muitos entram num estado de angústia plena, porque existe no coração do homem um buraquinho que só Deus pode preencher. Uma família não vai preencher, um estudo não vai preencher, as bênçãos materiais não vão preencher, só Deus pode preencher. E quando Deus não está preenchendo, o homem vai tentar tapar esse buraco com tudo que tem aqui fora, tudo que é disponível a todo mundo, e nunca vai encaixar direito. Sempre vai ter um buraco, um vazio no coração humano. Perspectiva de eternidade. A esperança está na redenção final, quando Deus restaurará todas as coisas para a sua glória. Aplicação prática: viver com fé em Cristo transforma até as tarefas diárias, trazendo paz, significado e direção. Essa última frase aqui é o resumo de todo o estudo. Viver com fé em Cristo transforma até as tarefas diárias, traz paz, significado e direção para a nossa vida. Então, quando alguém te perguntar qual o sentido da vida, você fala: cultuar a Deus através das relações, amar a Deus, seguir os mandamentos de Deus. Esse é o sentido da minha vida. Eu estou aqui para isso, e depois daqui eu terei um relacionamento pleno com Deus na eternidade. Que possamos manter, irmãos, o nosso foco naquilo que mais importa. Se Deus nos abençoar, amém. Eu sempre digo isso quando eu tenho oportunidade aqui. Deus, Ele não tem preferidos. Deus não tem filho e ama um filho mais do que a outro. Se Deus te deu uma bênção, é porque Ele tem um projeto para você por conta daquilo. Tudo vai culminar nessa questão da eternidade. Vamos dar um exemplo? Os homens no passado que recebiam bênção financeira, Davi, que foi rei. Por que Davi saiu de uma família pobre e foi instituído rei, se tornou um homem muito rico? Porque Deus viu no coração de Davi o que era necessário para que ele fosse líder do povo. Para quê? Só para ser rico? Para mostrar que era rico? Não, para trazer o povo de volta à palavra, para ser um bom rei. E naquela época, lembrem que o rei tinha essa função de líder militar, como também líder religioso, ele ajudava lá. Tínhamos profetas e tudo mais, mas o rei, ele tinha que ser temente a Deus e ele instituía para que o povo seguisse a Deus. Tanto quando o rei se desviava, era questão de tempo para o povo se desviar também. Foi uma parte dele. Então, Davi, ele foi tirado de uma família pobre e prosperou, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele era mais bonito que os outros? Não, porque Deus tinha um plano na vida dele. Qual era o plano da vida de Davi? Que ele vivesse feliz com muito dinheiro? Não, que ele trouxesse o povo de volta para Deus. Todos os homens que receberam bênçãos na Bíblia, as bênçãos dadas a eles, tinham um objetivo específico relacionado com a palavra de Deus, com a divulgação do Evangelho, com a correção do povo, com trazer o povo para perto. Deus não está nem aí se você tem milhões na sua conta ou não. A preocupação de Deus é com a eternidade, é com a nossa vida futura. Se Deus te deu uma bênção, é para que a tua vida seja mostrada para os teus vizinhos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, para que eles olhem para você e falem: caramba, Deus está com ele, Deus está com ela, Deus ainda faz milagre. Esse Deus que eu ouço pregar, ele existe, ele é real, porque ele transformou a vida dessa pessoa. É exatamente por isso que existem testemunhos, irmão. Quando Deus te curar de uma bênção, é exatamente por isso que você tem que vir aqui e falar no microfone e contar o seu testemunho, para que as outras pessoas vejam que Deus ainda age, que Deus ainda cuida dos seus. Então a sua prosperidade, não, Deus vai te dar não porque você é mais bonitinho que seu irmão, é porque Deus tem um plano para você. E se Deus não tiver, irmão, Ele pode ter um plano também na sua adversidade. Você pode estar passando por um momento difícil agora, e Deus pode estar permitindo para que seus familiares, para que as pessoas que convivem no seu redor vejam como você passa por aquilo sem murmurar e firme diante de Deus. Deus pode ter um projeto também através do seu sofrimento. Então,
concede a nós momentos de tribulação e momentos de bênção. Não porque nós somos melhores ou piores do que ninguém, mas porque Deus tem um plano para a nossa vida. Que nós vivamos nesse plano, na sua plenitude, focando naquilo que está lá na frente. É pecado buscar uma vida melhor, com mais qualidade, com bênçãos financeiras? Não, não é. Busque por isso. Mas pode não ser o plano de Deus para você. E se não for, mantenha a sua visão naquilo que mais importa, a eternidade que Cristo fez por nós. Ame a Deus e tema a Deus, não por conta do medo do inferno, mas porque você tem ciência daquilo que Ele fez por nós. E ser perfeito, podia ter resetado tudo, apagado tudo, e feito todo mundo do zero, morreu por nós, está conosco, tem todo o plano de redenção para nós, apesar das nossas atitudes no dia a dia, porque toda hora a gente peca, a gente erra, mas Ele tem para nós essa eternidade, para que seja nisso, que seja baseada, seja nisso que esteja baseado no nosso sentido de vida, no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso abrir os olhos de manhã. Busquem a Deus, irmãos, e dediquem a Deus cada ação realizada na nossa vida. Não sei se eu corri demais, eu queria dar 10 minutinhos para tomar um café. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira acrescentar ou queira falar? Não? Desculpa ter corrido, eu fiz slide demais. Amém. Vamos orar.